Se você quer aprender inglês de gramática, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, de ambos os planos da vida, aqueles que aqui se encontram de forma presencial e também aqueles que nos acompanham pelas mídias sociais. Que sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e recepcionados nesta casa que a todos acolhe, que é um espaço de oração, de consolo e de estudo. Neste primeiro momento, gostaria de pedir a todos que estiverem com celulares que coloquem no modo silencioso ou deixem desligado, para que não interfira nos trabalhos da casa. E também gostaríamos de reforçar o convite, o aviso, conforme está aqui no nosso telão, para a turma que está começando de IED, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Temos uma turma já para começar na próxima semana, dia 13 de maio. As inscrições estão abertas, aqueles que ainda não se inscreveram, que tiverem interesse em estudar conosco. É a turma de Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Então, todos que tiverem interesse, que tiverem vontade de começar a estudar a doutrina de uma forma mais específica, esta é a oportunidade. Então, todos convidados, quem ainda não se inscreveu, mas tiver interesse, pode procurar um trabalhador após a sessão e fazer sua inscrição. Então, já teremos a data, a partir do dia 13 de maio, estará começando essa nova turma de IED. Todos convidados. Que nesses momentos que aqui estamos, possamos nos manter no aqui e no agora, liberando a nossa mente, nos mantermos conectados nesse ambiente da casa, de paz, de serenidade, deixando todas as boas vibrações, todos esses bons fluidos que a espiritualidade com certeza sempre prepara para nós, sempre que aqui nos reunimos, que possamos aproveitar disso da melhor forma possível, mantendo nossa mente aberta, nosso coração leve, para aproveitarmos estes momentos. E para entrarmos nesse clima de paz e tranquilidade, gostaríamos de dividir uma mensagem de Chico Xavier que diz assim: onde quer que você esteja, seja a alma deste lugar. Discutir não alimenta. Reclamar não resolve. Revolta não auxilia. Desespero não ilumina. Tristeza não leva a nada. Lágrima não substitui suor. Irritação intoxica. Deserção agrava. Calúnia responde sempre com o pior. Para todos os males, só existe um medicamento de eficiência comprovada: continuar na paz, compreendendo, ajudando, aguardando o concurso sábio do tempo, na certeza de que não for para o bem dos outros, não será bom para nós. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas amadas amam pessoas. Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas chatas chateiam pessoas. Pessoas amarguradas amarguram pessoas. Pessoas santificadas santificam pessoas. Quem eu sou interfere diretamente naqueles que estão ao meu redor. Acorde, se cubra de gratidão, se encha de amor e recomece. O que for bênção para a sua vida, Deus te entregará, e o que não for, Ele te livrará. Um dia bonito nem sempre é um dia de sol, mas com certeza é um dia de paz. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje.
Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Assim damos abertos os trabalhos dessa noite, rogando ao Pai muita luz, muita proteção, e convidamos para as reflexões do Evangelho dessa noite a nossa irmã Marta. Boa noite a todos os irmãos aqui presentes. Boa noite a todos os queridos irmãos que nos assistem nos seus lares, nos lugares de trabalho onde estão. Que a paz do Cristo possa nos envolver nesta noite, como disse a Elisete, para as reflexões do Evangelho. Para fazermos as reflexões do Evangelho, temos que buscar nas obras básicas o contexto da nossa doutrina, da doutrina espírita. E alguns acontecimentos dos últimos dias nos inquietaram bastante. E eu, como mulher espírita, como mãe, como avó, como esposa, como membro, como cidadã de uma sociedade em que nós lutamos pela igualdade e pela justiça, como a minha profissão também lida diariamente com os fatos acontecidos, eu não podia me omitir, me esquivar de também falar nesse assunto à luz da doutrina espírita. E para que a minha fala fosse isenta de preconceito qualquer um, eu fui buscar na doutrina espírita os fundamentos para que eu fizesse aqui, partilhasse com os irmãos as minhas reflexões. Então eu fui buscar no nosso primeiro livro, que quando nós éramos pequenos, né, a minha idade, talvez a de vocês não, quando a gente não sabia o significado das palavras, a gente dizia, vamos procurar no Amansa Burro, que era o dicionário, né? Então, para mim, o Livro dos Espíritos é o Amansa Conhecimento, é o Amansa Esclarecimento, é o Amansa, né, Inquietações e Dúvidas. Eu comparo ele ao dicionário, aonde nós vamos buscar o significado de todas as coisas e o entendimento para as coisas que nós não compreendemos ainda. E Kardec, um pedagogo, um filósofo, um professor, né, um espírito iluminado que teve a sua missão traçada antes de chegar aqui para trazer essa mensagem que é a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, essa mensagem da doutrina espírita, aquela mensagem que Cristo disse que todas as coisas não poderiam ser explicadas, mas que viria o Consolador, aquele que diria, que explicaria, que traria para as gerações futuras, né, o entendimento da sua mensagem. Então eu fui buscar aqui no Livro dos Espíritos o entendimento para essas coisas que nós ainda não compreendemos à luz do século XX. Kardec escreveu lá no século XIX, ainda onde existia uma sociedade patriarcal, machista, preconceituosa, e ele, como homem encarnado, também sofria as influências desse meio, embora fosse um grande revolucionário, porque ele enfrentou o poder da Igreja, né? Ele enfrentou o poder político, enfrentou uma cultura que era extremamente patriarcal, e ele desafiou a tudo quando escreveu o Livro dos Espíritos, quando escreveu o Evangelho, né, que traz para nós a maior lição de justiça, de igualdade, de amor, de fraternidade. Então, Kardec foi um grande revolucionário daquele século, trazendo uma nova ordem social como ele queria, e que está escrito. Ele queria uma nova ordem social onde as pessoas se amassem,
aonde aquele mandamento fosse cumprido, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, esse amar ao próximo, né, é uma coisa muito profunda e que nós temos que refletir, né, como nós amamos o nosso próximo, não os nossos filhos, os nossos familiares. Esses, né, é fácil de nós amar e ainda não conseguimos amar na totalidade nesse amor profundo. Agora, amar aqueles que não são do nosso círculo familiar, aqueles distantes, amar os inimigos, que é desafio maior que Kardec lança para todos nós, amar os inimigos de todos os matizes. Então, nós fomos buscar nessas obras de Kardec, nas obras dele, e nas dos espíritos que vêm nos trazer a sua mensagem através dos médiuns, que são os intermediários entre o plano espiritual e o plano material. Nós fomos buscar nessa obra fascinante aqui, que tem por título Mulheres Fascinantes, do Leon Tolstói, que tem por título a minha fala de hoje, A Presença Feminina na Vida de Jesus. Se nós formos analisar a vida de Jesus, nós vamos ver que ele era cercado principalmente por mulheres. As mulheres faziam parte do seu apostolado, as mulheres faziam parte da sua vida, das suas pregações. Também fomos buscar nessa obra de César Braga Said, pelo espírito Francisca Clotilde, que depois eu vou dizer para vocês quem foi esta mulher, Mulheres segundo o Espiritismo. E fomos buscar também nas obras de Chico, né? Na Boa Nova, quando ele fala, né, quando ele nos dá vários exemplos, e nesta obra, Maria, Mãe de Jesus, neste pequeno, mas grande livro, que é o Pão Nosso, que está cheio de passagens aonde ele exalta a figura da mulher e não dá margem para esta discriminação vigente, né, de todos os tempos e que continua no nosso século. E se vocês muitos já devem ter visto e ouvido a fala do Frei Gilson, que passa as madrugadas inteiras fazendo orações e que discriminando a mulher, tratando ela como um ser inferior, porque ele diz com todas as letras que a mulher foi criada para obedecer o homem e que a mulher foi criada para ser auxiliar do homem. Então vejam a que ponto chega no século XX a interpretação da Bíblia, a letra morta da Bíblia, que a Bíblia diz isso. Cristo, né, o maior exemplo, o maior mestre, o maior discípulo de Deus, filho de Deus que veio pregar o mundo, né, que veio pregar a igualdade, jamais faria isto, né? E os seus discípulos que escreveram a Bíblia, tantos há 2000 anos atrás, que eram homens também, e também sofreram a influência da cultura, do meio e da época daquele tempo, aonde vigia, né, onde regia uma sociedade patriarcal, que o homem era o provedor e a mulher era submissa e era aquela que era muitas vezes comprada, né, pelo seu marido, pelo seu esposo, como nós vimos, e por acordos ou por conveniências, e a mulher, então, era quase que uma escrava do homem, onde não tinha direitos, não tinha liberdade, não tinha voz, né, para que fosse ouvida e que fosse considerada como um ser igual ao homem. E nós vemos, né, nós temos exemplos na história. Quantas mulheres foram queimadas, né, porque eram hereges, porque eram feiticeiras? Quantas eram obrigadas a abjurar em troca da sua vida? Quantas delas, né, foram mortas pelos seus companheiros, pelos seus maridos, pelos seus senhores? Quantas mulheres escravizadas,
né? Quantas mulheres negras escravizadas porque eram ser inferior. Nós temos o exemplo, nós começamos a votar, né, há pouco tempo, porque a mulher primeiro não tinha alma, depois não podia votar. E agora uma grande campanha nos Estados Unidos pelo braço direito do presidente dos Estados Unidos, uma grande campanha está sendo levantada para que as mulheres não votem, para caçar o direito das mulheres de votar. Está em todas as redes sociais, não é eu que estou dizendo. Tá? Então, vocês procurem que vocês vão achar uma grande campanha. Então, nós vemos que no século XX, ainda existem homens, né, que tentam ter a mulher ainda como um ser diferente. Então, nós fomos procurar lá no Livro dos Espíritos para ver o que Kardec nos recomenda e o que a doutrina espírita nos diz sobre esse assunto. Tá? Porque é muito fácil, né, a gente julgar, mas é muito difícil a gente interpretar as coisas que são escritas, né, e acompanhar a evolução dos tempos, o progresso, a cultura, tudo muda. Né? Hoje, a nossa sociedade do século XX é completamente diferente da sociedade do século XIX, e assim será do século XXI e XXII, e o homem tem que acompanhar essa evolução, senão vai sucumbir, vai ser infeliz. Todos nós nascemos para ser felizes, todos, homens e mulheres, independente da nossa cor, da nossa religião, da nossa situação econômica, da nossa situação cultural, né, espiritual, nós nascemos para ser felizes. E aqui eu me falo também para os meus companheiros homens, né, que estão me ouvindo. Não é uma fala contra os homens, é uma tomada de posição e de consciência do papel do homem junto da mulher. Todos nós, né, todos os homens têm mãe, têm filhas, têm esposas, têm irmãs, né, e nós sabemos que a nossa cultura, eu lembro quando eu era pequena, nós, as mulheres, arrumávamos a cama, o nosso irmão não precisava arrumar a cama. Né? Nós lavávamos a louça, nós fazíamos comida, o nosso irmão não precisava fazer. E era por mal? Não, não era por mal. A nossa mãe e o nosso pai eram exemplos de pais. Mas por que isso? A nossa cultura. Eles foram criados assim, criaram os filhos assim, né? E nós tentamos reproduzir, se nós não nos alertamos, nós tentamos reproduzir isto que nós vivemos. Então, é um alerta para os pais e para as mães tratar os seus filhos, os seus meninos, as suas meninas, né, os homens e as mulheres, de forma igual, não tem diferença. Né? E a sociedade de hoje, o modo de vida exige isso de nós. Hoje não tem mais, isso é só mulher que faz, isso é só homem que faz. Né? E é muito engraçado, porque eu prestei atenção, aqui no centro abriu um curso de tricô e crochê. Tá? E eu prestei atenção, não tem nenhum homem, só mulher. Por que os homens não podem fazer tricô e crochê? Eu ensinei meus filhos a fazer tricô e crochê. Ah, eu ensinei. Não fazem, mas eles sabem fazer. Por que não? Eu não tinha filha mulher, mas se eu tivesse, eu teria ensinado da mesma forma. Ah? Então, são pequenas coisas que nos levam. Né? Por que a mulher é obrigada a exercer todas as atividades da casa? Não. Tudo tem que ser partilhado, tudo tem que ser combinado, né? Na sociedade que nós vivemos, antes a mulher ficava em casa, não trabalhava, não exercia uma atividade fora do lar. Hoje, a mulher às vezes trabalha mais que o marido, né? Que o companheiro. Por quê? Porque ela tem dupla jornada de trabalho. Essa cultura ainda está impregnada dentro de nós. Né? Nós trabalhamos lá fora e chegamos em casa e ainda fazemos tudo que nós temos, todas as atividades do lar. Poucos lares partilham essas atividades que eu conheço. Os jovens
evoluíram. Os jovens fazem isso, mas os casais mais antigos não fazem isso. Observem. Observem na casa dos pais, dos nossos pais, de quem tem pai. Observem de pessoas que têm mais idade. Por quê? Pela cultura. Não é nem por maldade, né? Mas é essa cultura que nós fomos criados e que nós tentamos reproduzir. Então, essa minha fala é um alerta para nós, pais, avós, bisavós, né? que nós tentemos trazer isso para os nossos jovens, né? Para que eles não reproduzam essa sociedade, né? Que é tão desigual, é tão machista, e que a mulher ainda tem todos os deveres e tem poucos direitos. Então, lá no Livro dos Espíritos, eu quero partilhar com os irmãos e gostaria que quem tem o Livro dos Espíritos depois lesse em casa. No capítulo 9, Lei da Igualdade. Igualdade natural. A questão 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim. Todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Homens é no sentido geral, humano. Todos nascem com a mesma fraqueza. Estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. Então, todos somos iguais. Homens, mulheres, rico, pobre, branco, preto, não interessa. Bonito, feio, todos somos iguais. Depois, no outro subitem, igualdade de direitos do homem e da mulher. Está aqui no Livro dos Espíritos, estou lendo. Questão 820. A fraqueza... 817, vou ler primeiro. 817. Diante de Deus, o homem e a mulher são iguais e têm os mesmos direitos? A resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Os espíritos respondem com a pergunta para Kardec. Se Deus não deu a inteligência do bem e do mal para ambos, né, o homem e a mulher, com a mesma faculdade de progredir? Depois, na 818, de onde se origina a inferioridade moral da mulher em certos países? Do império injusto e cruel que o homem tomou sobre ela. É um resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre os homens pouco avançados do ponto de vista moral, a força faz o direito. Então, vejam, né, que lá Kardec, 1857, respondia isto. Para se assimilar funções particulares, o homem é para os trabalhos rudes, por ser o mais forte, a mulher para os trabalhos suaves, e ambos para se entreajudarem nas provas de uma vida plena de amargura. 820. A fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sobre a dependência do homem? E a resposta: Deus deu a uns a força para proteger o fraco, e não para se servir dele. Deus conformou a organização de cada ser as funções que deve cumprir. Se deu à mulher uma força física menor, dotou-a, ao mesmo tempo, de maior sensibilidade, relacionada com a delicadeza das funções maternais e a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Depois, 821. As funções para as quais a mulher está destinada está destinada pela natureza têm uma importância tão grande quanto as do homem? Sim, e maiores. Ela é quem dá as primeiras noções de vida. E não podemos nos esquecer que ela é quem dá vida, né?
a todos, homens e mulheres. 822. Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem sê-lo igualmente diante da lei dos homens? É o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que vos faça. Então, e continua, né? Mas nós não vamos ler porque o nosso tempo não permite. Então, meus irmãos, nós gostaríamos aqui de deixar algumas reflexões, né? Deste mundo de regeneração que nós queremos, que nós buscamos, né? E que nós tanto desejamos que ele aconteça, né? E nesse mundo de regeneração não tem lugar, né, para preconceitos, não tem lugar para desigualdades, sejam elas econômicas, sociais, culturais, religiosas, de gênero, não tem lugar. Cada um é livre. Nós fomos dotados do nosso livre-arbítrio e, para tanto, cada um deve decidir, né, a sua como viver, a maneira de viver, onde viver e como viver. Na sua obra, Kardec nos chama a questionar, a contestar, a discordar, condena os dogmas e nos convida a filtrar todos os conceitos e trazer para o tempo em que nós vivemos. E isso ele fez no tempo em que ele viveu. Kardec, com a sua obra, desafiou todos os dogmas, contestou o poder, contestou a sociedade da época, e ele pregava uma nova ordem social nos princípios da igualdade, da liberdade e da justiça. Hoje, precisamos preparar os nossos meninos e as nossas meninas. Precisamos preparar as nossas meninas para não serem auxiliares dos homens, mas parceiras dos homens, em igualdade de talentos, e os meninos para respeitar as mulheres, começando pela sua mãe, as suas irmãs, as suas esposas ou companheiras, e toda e qualquer mulher. O casal precisa pactuar todas as atividades na divisão das tarefas, seja ele homem e mulher, ou na configuração que quiserem, 2 homens, 2 mulheres, não interessa. Né? Sobre a educação dos filhos, sobre o trabalho, sobre o sustento da família. Não há paz e não haverá paz numa sociedade desigual em todos os sentidos, tanto econômica, como social, como de gênero, como de trabalho e tudo mais. Uma fala muito interessante do Haroldo, que está também nas redes sociais, que o Haroldo nos diz que nós temos que progredir e ter uma inteligência espiritual, que nós temos que parar de destruir e começar a construir. Nós temos que parar de destruir. E quais os sentimentos que nos levam a destruir? O ódio, o egoísmo, a vaidade. Né? Então, nós temos que parar, né, que elaborar esses sentimentos dentro de nós e passar a construir através do amor, porque só o amor constrói. Sem amor não há construção, né? Não há igualdade, não há justiça. E eu trouxe para os irmãos, mas não dá tempo, as estatísticas, né, que nós temos aqui dos feminicídios. E eu só vou ler aqui para os irmãos, para que nós possamos ver o resultado de tudo isso. Tá? No ano de 2025, o Brasil registrou 1.568 mulheres vítimas de feminicídio. E no Rio Grande do Sul é assustador. Quando a nossa Constituição brasileira nos diz, no artigo 5º e 226, que todos nós somos iguais, que todos nós temos os mesmos deveres e os mesmos direitos. Quem quiser aprofundar mais esse assunto, eu recomendo que assistam o Papo das 9, que é um programa do nosso querido companheiro e André Tergueiro, do dia 19 de abril. E ele fala com propriedade e traz elementos e traz dados estatísticos sobre este abuso contra as mulheres, que é o feminicídio.
E nós trouxemos aqui, não vai dar tempo de nós lermos, mas só vou partilhar com os irmãos, porque eu já falei, esse espírito Maria Clotilde, entre todas as mulheres, como Joana de Cusa, que a Mary acabou de, num comentário dela recente, ela falou, né? Quando ela foi convidada a abjurar, e o seu filho pedia na fogueira que abjurasse, e o carrasco perguntou para ela que se o Cristo dela só tinha ensinado ela a morrer, e ela disse não, me ensinou também a te amar. Então as mulheres, elas são dotadas dessa sensibilidade do amor por complacência do Pai, né? Não é que nós amemos mais, mas é uma forma diferente de amor. É aquele amor que transcende todas as barreiras que podem nos se apresentar. Eu vou só dizer para vocês quem foi Maria Clotilde. Francisca Clotilde Barbosa de Lima viveu entre 1862 e 1935, cearense do município de Itauá, foi uma educadora, poetisa, contista, romancista e jornalista que participou da campanha abolicionista no século... Vejam, participou da campanha abolicionista no século XIX e foi defensora da emancipação feminina. Foi a primeira mulher a lecionar na Escola Normal de Fortaleza, sendo aprovada no concurso público e nomeada aos 22 anos. Os leitores aqui, neste livro, né, a encontrarão dirigindo-se às mulheres como filhas e irmãs. Isso por uma razão muito simples. Nossa amiga espiritual não quer ser apenas a conselheira amiga experiente que retorna fazendo apontamentos e ofertando sugestões. Quer, antes de mais nada, ser a irmã de caminhada, espírito em evolução, como qualquer outro, sem conquistas maiores, que a distancie das demais mulheres em suas lutas cotidianas. Então, esta foi Maria Francisca. Encerrando as nossas pequenas reflexões, nós gostaríamos de trazer aqui do livro Maria, a psicografia do Chico, como se aproxima o Dia das Mães, né? Não poderíamos de homenagear todas as mulheres, mães biológicas, mães de adoção do coração, seja o tipo de mãe que forem, todas as mulheres, mães de seus sobrinhos, mães muitas vezes de seus companheiros, todas essas mulheres, né? De todos os matizes, pobres, ricas, não interessa, somos mulheres e o nosso amor é o mesmo, não importa onde estivermos. Então diz assim, é uma dedicatória. A mulher, as mulheres. Há mulheres da terra que hoje estão no céu. Há mulheres que são o céu na terra, símbolos alçados por Deus, as celestiais esferas, como bandeiras, não de pano tecidas, mas entretecidas, de ideais e fibras de alma. Como são belas as mulheres de fibra, tintas de esperança, banhadas de mortalidade. Tais são essas mulheres bandeiras, que meus olhos frequentemente veem desfraldadas no céu. Maria Santíssima, Senhora Nossa, Mãe de Jesus, em lágrimas na cruz, rogai pelas mulheres, a quem Deus confiou o mistério da vida, para que sejam sempre dignas de toda a honra, de toda a glória e de todo o amor. Então, que nessa noite possamos refletir, né, sobre o que significa, né, ser mulher e ser homem, né, nesta encarnação, e que possamos deixar, né, estes ensinamentos que a doutrina nos traz para os nossos filhos, os nossos netos, nossos irmãos, seja lá quem for os nossos companheiros, para que não aconteçam, né, tantos assassinatos de mulheres, tantas barbaridades. Os feminicídios estão aí a todo dia acontecendo na nossa cidade, na nossa vizinhança, na nossa rua, que nós possamos esclarecer as pessoas, as mulheres, dos seus direitos e procurar ajuda, porque existe ajuda para as mulheres. Então, que nós, mulheres, possamos ser mais sensíveis às nossas companheiras mulheres também, conversando sobre esse assunto, levando para elas
os seus direitos, para que elas também não se sintam escravas dos seus companheiros, dos seus maridos, seja dos seus pais. Há muitas filhas escravas dos seus pais, e nós vemos todos os dias, né? Então nós temos que, como espíritas, como sabedores disso tudo, nós temos o dever, não podemos nos omitir destes assuntos que afligem a nossa sociedade nestes dias. Por isso estamos aqui, nesse período de transição planetária, e a partir de cada um de nós, do nosso papel, do nosso desempenho, da nossa reforma íntima, que nós vamos ter essa pátria, esse mundo de regeneração. Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine, esse que foi o grande protetor de todas as mulheres, nunca foi o julgador delas, mas o protetor, o amigo de todos os seres, inclusive das mulheres, que Ele lance sobre todos nós a sua luz, a sua paz e o seu amor. Neste momento, então, vamos elevar nosso pensamento em oração por todos aqueles que sofrem, seja enfermidades do corpo ou do espírito, por todos aqueles que mantivermos em nosso pensamento, desejando muita luz, muita paz, por os que se encontram nos hospitais, nos presídios, os abandonados da sorte, enfim, por todos aqueles que de alguma maneira estão desesperançados, que o Pai possa ampará-los, inspirá-los e que nossas orações possam chegar até eles como um bálsamo e como ânimo. Deus nosso Pai, que sois todo o poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração das criaturas a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixar-nos beber nessa fonte de bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar no progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Que assim seja. Neste momento, encerramos as nossas transmissões para aqueles que nos acompanham dos seus lares, agradecendo a companhia e desejando uma boa noite com muita luz e muita paz. E aqueles irmãos que nos acompanham aqui na casa e que quiserem